Em 2022, foi causa de mais de 77 mil internações no Brasil, que é o câncer de mama. Por isso que a gente está aqui hoje com a doutora Ana Clara, para a gente poder conversar um pouquinho sobre esse assunto, que a gente sabe que se for diagnosticado um pouquinho mais cedo, consegue salvar muitas vidas. Então é isso, Outubro Rosa, Vértebra, segundo podcast, seja todo mundo bem-vindo. Doutora Ana Clara, muito obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada a você. Para mim é sempre um prazer, ainda mais num mês como esse, falando de um assunto tão importante que eu gosto bastante. Com certeza. Introduz um pouquinho pra gente quem é a senhora, de onde veio. Pronto, pode chamar de você, viu? Então, meu nome é Ana Clara, eu sou médica oncologista, então atualmente eu só trabalho com pacientes com câncer. Eu sou daqui de Aracaju mesmo, mas eu fiz toda a minha formação em São Paulo. Então, eu me formei em Ribeirão Preto, depois fui para São Paulo fazer residência de clínica médica no IASP e fiz residência de oncologia na USP São Paulo, no ICESP. É um lugar que eu sou apaixonada. Voltei para morar aqui em Aracaju tem mais ou menos uns 2 anos, porque minha família toda está aqui e também porque eu acredito que dá para a gente fazer uma oncologia de qualidade aqui no nosso estado. E principalmente estando junto desse propósito, né? Que é informar a população. Exato. E fazer com que a gente possa salvar um pouquinho mais de vidas, né? Que essa informação chegue a todo mundo. Exato. Acho que um dos maiores propósitos do Outubro Rosa devia ser justamente esse, a gente propagar informação de qualidade, né? Se a gente conseguir informar o maior número de pessoas, o maior número de mulheres, principalmente, sobre o câncer de mama, o que é, como se apresenta, quem tem que investigar, eu acho que assim, a gente, só com informação boa, a gente já consegue salvar muita gente. E se a gente não conseguir fazer com que a pessoa não tenha o câncer, a gente consegue fazer com que diagnostique mais cedo. E ainda assim, isso é altamente curável. Então, a gente consegue salvar muitas vidas. Então, parabenizo a Vértebra por essa iniciativa. Eu acho que é um dos principais objetivos do Outubro Rosa, tem que ser justamente esse. A gente incentivar, propagar informação de qualidade. Coisa boa. Então, fala um pouquinho pra gente como é que tá essa questão do câncer de mama hoje no Brasil, um pouquinho da perspectiva mundial também, que você vê como é que tá. E eu fiquei sabendo também que tá atingindo muitos jovens, né? Exato. Hoje em dia. Exato. Fala pra gente um pouquinho sobre isso. Eu acho que é bem legal a gente começar conversando sobre isso, porque eu acho que disso vem muito da importância do Outubro Rosa. Eu acho que por trás disso tem algumas razões. E uma das razões é realmente a quantidade de casos novos, o número de pacientes acometidos. Não só casos novos, né? Na quantidade de casos de uma forma geral. Para você ter ideia, no mundo, então, a gente tem uma expectativa de que no ano passado tenham acontecido mais de 2 milhões de novos casos. O número exato seria em torno de 2 milhões e 200 mil novos casos. Assim, é muita coisa, muita. Isso eu estou falando de novos casos, então não estou falando daquelas pacientes que têm e convivem com a doença. É só de pessoas descobrindo o câncer de mama. Então, assim, é muita gente. Se a gente olhar para o mundo, o câncer de mama é o câncer mais frequente em todos os sexos. Então, assim, quando a gente junta, na verdade, homens e mulheres, e fala de todos os sexos, pulmão, eu tenho, uma pessoa de sexo masculino também tem, cólon também. Câncer de mama comete muito mais as mulheres, mas mesmo assim, ainda é o câncer mais frequente quando a gente une todos os cânceres em homens e mulheres de uma forma conjunta. E essa informação é impressionante, né? Porque muitas vezes a gente, cidadão, eu nunca imaginaria isso. Exato. Tá muito também frequente nos homens. Exato. É até bom a gente alertar também que não é um podcast só para as mulheres. Exato. É que não é que seja exatamente tão frequente nos homens. Nos homens vai representar 1% dos casos, mas se a gente unir todo mundo, é o mais frequente. Se a gente tirar os homens, continua sendo mais frequente nas mulheres. Então, assim, é muita gente. De qualquer forma, é muita gente. Mas eu acho que é sempre bacana a gente ressaltar. Homem também tem câncer de mama. Então, sempre quando a gente vai conversar sobre Outubro Rosa, que eu vou dar palestra em algum lugar, eu acho muito legal ter a participação dos homens. Porque, infelizmente, nos homens, por ser menos frequente, o que acontece muitas vezes é de ter um diagnóstico mais tardio. Porque se pensa em tudo, menos em câncer de mama, né? Então, eu sempre acho muito interessante ressaltar, realmente, o Outubro Rosa não é só para as mulheres. O Outubro Rosa é para a gente falar sobre câncer de mama e a gente precisa lembrar que homem tem câncer de mama. Ai, que bacana. E se a gente for olhar, assim, no nosso país, que é uma outra coisa que a gente tinha levantado, o nosso país também segue a regra. O câncer de mama também é o câncer mais frequente, né?
e mais frequente entre as mulheres e mais frequente da população geral quando a gente usa o número dos casos dos dois sexos juntos. Infelizmente, mesmo tendo muito avanço nos tratamentos, ainda é o câncer que mais mata mulheres. Caramba. Hoje em dia a gente consegue altíssimas taxas de cura quando diagnostica de forma precoce. A gente consegue, de algumas formas, tentar trabalhar na prevenção e evitar que se tenha o câncer. Mas, infelizmente, mesmo com toda essa informação, ainda é o câncer que mais mata as mulheres, no Brasil e no mundo. Então, eu acho que a gente precisa realmente estar atento, a gente precisa conversar sobre. Todo mundo tem, né? Uma pessoa conhece uma pessoa que teve ou terá câncer de mama. Com certeza. E me fala então um pouquinho, como é que a gente pode prevenir isso? Quais são os exames? A partir de qual idade? Quem é o profissional que a gente tem que buscar, né? Para a gente poder prevenir. Perfeito. Então, eu acho que assim, a gente pode falar de 2 pontos muito importantes. Um é a prevenção, né? A gente tentar evitar ter. Eu vi recentemente um vídeo de uma colega oncologista muito bacana, assim, uma pessoa que eu adoro, e ela começava o vídeo falando, se eu te disser que eu tenho uma medicação que pode diminuir em 40% o seu risco de ter câncer de mama. Nossa, todo mundo... Quem é que não vai lotar uma farmácia querendo essa medicação? Né? E isso existe e a gente sabe, na verdade, isso não é uma medicação. Isso é o impacto de mudança do estilo de vida na redução do risco pessoal. Então, se a gente fizer atividade física de forma regular, se a gente tiver uma alimentação balanceada, sem ultraprocessados, evitando ingesta de bebida alcoólica, se a gente não fumar, né, porque o tabagismo está aí como a principal causa de morte evitável no mundo. Então, se a gente não fumar, se a gente tiver uma alimentação balanceada, se a gente tiver o peso controlado, se a gente praticar atividade física, tudo isso a gente consegue reduzir em 40% o seu risco pessoal. Caramba, é muita coisa. A gente, né, se isso fosse dado em comprimido, todo mundo iria querer. Mas isso é uma coisa que está aí, é acessível, mas vai depender muito da nossa força de vontade. Só que eu acho que se a partir do momento que a gente tem a ideia de que é esse o impacto, isso faz com que a gente se proponha a tentar fazer, porque não é uma coisa fácil no dia a dia, né? Claro, mas isso eu acho que vai até um pouco além do câncer. Exato. Qualidade de vida, impacto psicológico, não é só em câncer de mama, todos, né, em diversos outros cânceres, a gente já tem comprovação que fazer atividade física, ter uma alimentação saudável, não fumar, atua na prevenção. Então, e tirando doenças cardiovasculares, né, doenças psicológicas, psiquiátricas. Então, eu acho que assim, o impacto disso é muito grande. É lógico, a vida de todo mundo é corrida, né, ainda mais no mundo que a gente vive hoje. Mas se você tiver essa consciência de que também não precisa ser muito tempo, né? Se você fizer 20 minutinhos, meia horinha, todo dia, já é alguma coisa, né? E eu acho que principalmente também em relação ao estilo de vida, cessar o tabagismo. E eu acho que a gente precisa também falar um pouquinho sobre os novos hábitos de fumo, né? Isso, fala um pouco sobre isso. Tem esse tal do vape aí, que o pessoal acha que não é cigarro, né? Pendrive, né? Cigarro eletrônico, né? Não é cigarro. Infelizmente, a gente tem já comprovações de que no vape existem também substâncias cancerígenas, né? Então, infelizmente, apesar da gente ter essa ideia de que, é tranquilo, né? Não tem ali o tabaco exatamente, mas tem altas concentrações de nicotina, então também causa dependência, também aumenta o risco cardiovascular e, infelizmente, também aumenta o risco de câncer, né? E é uma coisa que está muito popular, inclusive entre os jovens. Muito, né? E é de fácil acesso, infelizmente. Então, eu acho que a gente precisa falar sobre isso, conscientizar. Não é porque parece tranquilo, porque o aspecto é muito interessante. E porque hoje em dia você consegue até fumar onde você não fumava cigarro. Exato. Você tá num restaurante, você tá num bar, você tá numa praia, que antes era proibido cigarro, foi substituído pelo vape, como um acesso muito maior. Exato. E também a gente vê, infelizmente, né, uma indústria que às vezes faz de uma forma que pareça... Eu já vi vape de Hello Kitty. Então, para quem seria isso, né? É para pegar a população mais nova. A gente, infelizmente, ouve histórias, relatos de professores de alunos querendo fumar dentro da sala de aula. Meu Deus, você fala, gente, isso assim popularizou
tanto. E aí é uma coisa que você induz a dependência numa pessoa muito jovem, né? E depois que aquilo vira uma dependência, de fato, o tabagismo é uma doença, a gente precisa encarar como tal, é muito mais difícil a pessoa largar. Então, eu acho que é possível largar, a gente tem medicações, tem técnicas psicológicas, né, para ajudar na cessação do tabagismo, mas é importante também que a gente conscientize para que a pessoa nem chegue lá, né? É a pessoa que melhor não ter, exato. Melhor prevenir do que remediar, né? Então, que bom que a gente também já está aqui levando para a população também essa consciência, né? De, gente, por favor, se cigarro não tem cabimento. Não. De um dia, não mais. Não mais, exato. E aí, se a gente pudesse falar de outras formas de prevenção, existem algumas formas que talvez a gente não consiga mudar tanto na prática, mas que eu acho que é interessante até para a gente saber, quando a gente estava falando de pacientes jovens, de talvez por que está ficando um pouco mais frequente nos jovens ou não. Talvez esteja, de alguma forma, também relacionado ao nosso estilo de vida. O que é que a gente sabe que são fatores protetores ao câncer de mama? Então, ter mais filhos, maior número de gestação, amamentar. Então, hoje em dia, a gente sabe, assim, eu tô no alto dos meus 31 anos, não tenho filho ainda, só uma filha pet, mas assim, talvez na época da minha mãe, da minha avó, na minha idade, elas já tinham filhos, muitas vezes mais de um filho, né? Então... Exato. A maior exposição estrogênica, e o estrógeno é um hormônio mais abundante nas mulheres, pode estimular, né, o câncer de mama. Então, se a gente entra na menarca, se a gente tem a menarca mais cedo, ou menstrua a primeira vez mais cedo, se a gente entra na menopausa mais tarde, tudo isso acaba aumentando o meu risco pessoal de câncer de mama, né? Então, quando a gente gesta, quando a gente amamenta, a gente também passa por uma flutuação desses hormônios e acaba sendo protetor, né? Exato, mas hoje em dia eu não vou dizer para as pessoas, olha, saiam, tenho filhos para se proteger. Mas é um dado interessante que talvez faz a gente pensar, né? Eu tenho um filhinho de 1 ano e 5 meses, eu amamento ele até hoje. E aí eu falei, caramba, que massa, né? Isso é um fotoprotetor. Então, que a gente acha fazendo bem para ele também, mas olha o bem que tá me fazendo. Justamente. Então, a amamentação é um fator de proteção forte para o câncer de mama, né? E é interessante, né, a gente ter... E eu falo assim, não é que isso seja um fator modificável, gente, porque infelizmente nem todo mundo que queria amamentar vai poder. Mas quem pode, se conseguir, é muito interessante, porque, né, além de todos os benefícios para o bebê, para a relação mãe-filho, ainda vínculo, ainda vai te trazer um bem, né? Que vai se reduzir o seu risco de câncer de mama. Coisa boa. Deixa eu te perguntar um pouquinho, então. Quais seriam esses exames que a gente tem que fazer para se prevenir? A gente sabe que tem, né, o exame que a mulher pode fazer, mas tem algum outro, o toque? Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Pronto, legal. Então, sobre o autoexame, né, que seria o exame do toque, porque quando a gente vê agora também no Outubro Rosa, todo mundo fala, se toca, garota. E eu acho isso muito bacana. Assim, a gente já tentou, de diversas formas, ensinar técnicas, né, mais bem elaboradas de como fazer o autoexame, em que época do ciclo menstrual. Só que toda vez que a gente coloca muitos dados, a gente dificulta. E tudo que é difícil, a gente não faz. Não tem como. E você vai lembrar de fazer o autoexame e passou aquela época do meu ciclo menstrual, só no próximo mês. Não vou fazer, sabe? Então, o que eu acho mais importante, que a maioria das sociedades vem repassando, é importante a mulher, e o homem também, se conhecer, né? Se tocar. A gente fazer o nosso exame, quando lembrar, né, de preferência com a periodicidade, pode ser uma vez por mês, se achar mais fácil fazer de frente para o espelho, porque você vai olhando onde você está tocando, se você achar mais fácil fazer deitada, porque fica mais fácil. Então, até quando eu vou examinar uma paciente deitada, eu peço para ela colocar a mão atrás da cabeça, porque aumenta ali a área, e fazer o toque, né, em todos os quadrantes, olhar o mamilo, olhar embaixo do braço, porque alguns casos de câncer de mama podem se manifestar só com uma ínguazinha embaixo do braço, só como linfonodo, e a gente não achar nada na mama. Então, assim, o mais importante do que a gente ficar gravando que período é fazer, se conhecer. Então, deixa eu te perguntar, por exemplo, se a gente está fazendo toque e a gente encontra, tipo, a ínguazinha ali na axila, é interessante a gente ir para um mastologista, a gente ir para um... Justamente. Sim, porque o mais provável,
se for uma íngua embaixo do braço, é que talvez não seja câncer. Mas a gente precisa pensar que pode ser. 10% dos casos quase se manifestam somente assim. Então, principalmente aquela íngua que não diminui, que está ali endurecida, né, que só aumenta, a gente precisa ligar um alerta. Não é normal, né? Eu preciso procurar. E por que é importante a mulher se conhecer? Porque a gente fica com a ideia de que existe um corpo padrão, né? Que existe um padrão. Mas, na verdade, a gente sabe que, na prática, cada corpo é único. Então, tem mulheres que têm um mamilo mais protruso, mais para frente, tem mulher que tem um mamilo já um pouco mais invertido, a gente tem uma mama mais nodular, a gente tem uma mama mais angulada para baixo. Então, se eu sei como é o meu normal, quando surgir alguma coisa diferente do meu normal, eu vou perceber, entendeu? Né? Então, é bom que eu me conheça, eu preciso me conhecer. Esses dias eu peguei um caso, ontem, na verdade, de uma paciente que chegou para mim e ela disse, olha, eu me conheço, eu tô bem, ela tem 32 anos. E isso não tinha aí. E o marido falou, não é nada. Ela fez, não, eu me conheço. Fiquei com aquela pulguinha atrás da orelha. E fez muito bem, foi atrás, foi procurar, né? E era. Então aí é confiar na gente, na nossa intuição, né? De, assim, eu percebi, sei que isso não tinha, eu vou atrás, sabe? Não dá para negligenciar. Agora, como você tinha me perguntado dos exames que a gente deve fazer, né? O que a gente preconiza hoje, que a gente sabe que salva a vida, é fazer mamografia a partir dos 40 anos. Todo ano. Para todas as mulheres. É lógico. Se você me falar que na sua família tem muitos casos, que sua mãe teve um câncer de mama, né? No caso, a minha mãe, eu sempre dou exemplo comigo, porque ninguém gosta de ser o exemplo, né? Aí eu falo, não, vamos supor que a minha mãe teve câncer de mama com 45 anos. Para mim, a recomendação vai ser diferente. Eu vou precisar começar mais cedo, 10 anos antes, pelo menos com 35, certo? Então, 10 anos antes daquele caso mais próximo. Mas, de uma forma geral, para a população, o que a gente preconiza é que seja mamografia todo ano, a partir dos 40 anos. Mesmo que não esteja sentindo nada. E aí, eu acho que a gente precisa falar que, assim, é super seguro. Porque, infelizmente, esses dias eu recebi um vídeo no WhatsApp de uma pessoa falando sobre que mamografia dava câncer. Já ouvi falar isso, já sei que isso chega, né? Isso propaga, assim. Mas isso não é verdade. A gente já tem dados e mais dados que mostram a radiografia. Se para quem não sabe como é que funciona, é um raio-x de baixa dosagem, certo? Então, a radiografia ela não tem uma radiação muito grande. Então, mesmo que eu faça isso todo ano, dos meus 40 aos meus 70, 75 anos, isso não dá para mim uma incidência de radiação suficiente para aumentar meu risco de câncer, nem de mama, nem nenhum outro. Então, é super seguro, certo? Para aquelas mulheres que tenham menos que 40 anos, a gente não tem nenhuma recomendação formal. O que a gente sabe é que fazer ultrassom para uma mama mais jovem dá mais detalhe, é melhor. O que eu sempre falo é, gente, a menina menstruou, precisa ir no ginecologista. É o que eu ia te perguntar agora. A partir de que idade, né, a menina tem que se preocupar com isso? Não digo nem que com câncer de mama. O que a gente sabe é que, infelizmente, países latino-americanos como o nosso, a gente tem casos de câncer de mama mais cedo. Então, 15% dos casos acontecem antes dos 40 anos. Então, se a gente deixar para ficar fazendo só muito depois, a gente vai perder muita gente, né? Então, assim, não dá para negligenciar, né? 15% de todos esses casos que a gente falou vão acontecer com menos de 40, né? Então, a gente precisa estar atento, né? Porque a menina não chegou nos 40 ainda, que aquilo não vai ser câncer de mama. Não, a gente precisa pensar que pode ser. Mas toda menina, a partir do momento que menstruou, ou tá ali, né? Para entrar ter a primeira menstruação, o corpinho tá mudando. É interessante que a gente tenha essa avaliação com o ginecologista. Não só para câncer de mama, porque a gente tem câncer de colo uterino, e hoje em dia, né? A gente tem vacinação para evitar câncer de colo uterino para as crianças desde os 9 anos. Então, assim, é muito legal que a gente tenha esse acompanhamento desde cedo. E aí, com base na história familiar, no aspecto daquela mama, a ginecologista vai indicar mais ou menos a partir de quando seria interessante fazer um ultrassom.
vai ensinar a fazer o exame direitinho, vai ensinar que ela precisa conhecer a sua própria mama, e para um momento que se ela perceber alguma coisinha diferente, né, e investigar isso. Perfeito, perfeito, doutora. E tem alguma coisa que a gente faça que pode aumentar o risco da gente ter? Você falou aí, né, dos bons hábitos, claro que vai prevenir. Exato. Mas tem algo que aumenta o risco, o que é que você poderia falar pra gente em relação a isso? É lógico, né? Fumar, ingesta de bebida alcoólica, aquilo que a gente já começou. Um outro dado que eu acho interessante a gente precisa falar sobre a obesidade como uma doença, certo? Existe muito aquele pensamento, eu sou um gordinho, mas sou um gordinho saudável. Não. Mas, infelizmente, a gente sabe que a obesidade é uma doença. E por que eu falo isso levando em consideração o câncer de mama? Eu falei para vocês sobre o estrógeno, né? Que é o hormônio feminino e que ele, muitas vezes, pela grande exposição que a mulher tem, aumenta o risco dela ter câncer de mama. A gente tem conversão do estrógeno na nossa gordura, né? Então, depois que a mulher entra na menopausa, ou o próprio homem, vai ter uma conversão periférica do estrógeno. Então, a obesidade por si só vai aumentar meu risco de câncer de mama. Então, exato, eu preciso combater a obesidade, né? E eu acho que outra coisa que a gente não conversou ainda, mas que talvez seja muito interessante, nesses fatores que podem aumentar o risco, são exposições hormonais não bem indicadas. Certo? Não estou falando da terapia de reposição hormonal bem indicada. Aquela depois que a mulher entra na menopausa, prescrito por um endocrinologista, um nutrólogo de confiança. Isso não, isso é seguro, né? Por até 5 anos, a gente vai ter que, lógico, pesar o risco daquela mulher. Então, mas se for bem avaliado para uma indicação clara, a gente tem dado segurança para usar hoje. Mas o que, infelizmente, a gente tem visto cada vez mais é a divulgação de alguns procedimentos ou usos hormonais para fins estéticos que não são muito adequados, sabe? Então, implantes hormonais, não estou falando do implante para uso como anticoncepcional. O implante de anticoncepcional, ele é seguro, mas o implante para fins estéticos mesmo, aqueles chips da beleza. Então, a gente precisa ter muito cuidado. Que informação importantíssima. Eu também não sabia disso e foi super importante trazer aqui. Obrigada. Não, é bem legal a gente falar isso, porque é uma coisa que está muito na moda, é muito acessível, né? Mas, infelizmente, todo oncologista tem visto hoje em dia pacientes chegando com câncer de mama associado a esses implantes hormonais. E aí, dependendo da forma que foi feito, tem vezes que a gente não sabe nem quantos implantes foram feitos, nem quanto tempo dura aquele implante. Então, assim, vai fazer uso de alguma medicação, procure uma pessoa de confiança para te orientar, né? Porque cada caso precisa ser bem avaliado. É lógico que a gente não usa só hormônio na pós-menopausa, usa para outras coisas, mas precisa ser indicado por uma pessoa de confiança, sabe? Não dá pra gente, eu vi na internet, tá, né, uma blogueira fazendo, eu vou fazer, né? Não é assim, né? Pode ser que naquela pessoa não dê nada, mas em você dê. Então, acho que a gente precisa ser muito criterioso com a nossa saúde, sabe? Tomar muito cuidado. Nosso bem maior, né? A gente tem que cuidar muito, assim. Então, antes de fazer uso de qualquer coisa, seja criterioso, sabe? Ficou na dúvida, procura uma segunda opinião. Eu sempre falo assim, eu não tenho problema nenhum quando algum paciente vai comigo e aí depois passa com um colega. A gente conversa, discute, 2 cabeças pensam melhor do que uma. É verdade, com certeza. Eu acho assim, se você ficou inseguro, é aquela coisa do feeling que a gente tinha falado antes, né? Ficou inseguro, assim, procura uma segunda opinião, vai atrás, entendeu? Vai atrás de uma pessoa que seja especializada naquilo, que tenha um currículo bom, para você fazer uso de alguma coisa que vá te fazer bem, mas que não te coloque em risco. Eu acho que seria principalmente, assim, esses fatores, assim, para aumentar mais a chance, sabe? Que a gente precisaria chamar a atenção nos dias de hoje. Doutora, acho que a gente acabou aqui o nosso script. Teria alguma coisa que você quer falar pra gente? Algum recado que quer passar pra população? Acho que só para finalizar, eu primeiro queria agradecer mais uma vez pelo espaço. Foi maravilhoso. Por esse debate foi uma delícia de conversa. Se deixasse, a gente ficava aqui conversando horas e horas. Mas eu acho que para falar para todo mundo, né, que tá vendo, ouvindo a gente, que, gente, câncer de mama a gente pode evitar. Né? 40% dos casos, assim, se a gente pode diminuir, na verdade, o nosso risco em 40% com bons hábitos. Então, eu acho que primeiro é isso, vamos tentar se cuidar. Fazer atividade física, comer bem, comer saudável, tentar, quem estiver fumando, por favor, chega.
parar de fumar, controlar a bebida alcoólica. Segunda coisa, só recapitulando o que a gente falou, gente, todo mundo que esteja a partir dos 40 anos, mamografia, todo ano. Não dá para deixar fazer. É seguro, é barato, é acessível, salva a vida, né? E para aqueles casos que a gente não conseguir evitar, eu acho que é muito, muito importante a gente falar também que a gente tem muitos tratamentos muito bons hoje em dia, que não são tão agressivos, só que a gente precisa diagnosticar cedo. Então, tem qualquer coisa, não negligencia, né? Vamos procurar, porque aquele negócio de não vou mexer no que está quieto, na verdade pode custar caro depois. Então, tem alguma coisa, vamos procurar. Porque a gente diagnosticando cedo, descobrindo cedo, a gente tem altíssimas chances de cura. E mesmo para os pacientes que não têm cura, hoje em dia a gente tem muitos tratamentos que não são tão invasivos assim. Então, procura um oncologista, conversa, vamos discutir, né? Porque câncer de mama, a gente precisa falar sobre ele. Todo mundo ao seu redor conhece alguém que teve, tem ou vai ter câncer de mama. E a gente precisa realmente propagar essas informações de qualidade. Perfeito, doutora. Muito obrigada pela simpatia, pela delícia. Não, obrigada pelas informações também, que até eu não sabia de muita coisa, né? Então, gente, doutora Ana Clara atende no Hospital Primavera, na Clínica Vita, né? Então, procurem ela sempre que for preciso. Vocês estão vendo que ela é maravilhosa e extremamente acessível. Topou essa conversa aqui junto com a Vértebra, né? E eu queria dar esse recado para as mulheres, né? Vamos se cuidar, mulherada. Vamos se cuidar, que nossa saúde é nosso bem maior, né? E a gente tá com informação, a gente só precisa agir. Então é isso, doutora. Obrigada, muito obrigada. Valeu.